Fala comigo, Bruno Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês hoje, nessa tarde, um trechinho do programa Seleção Sport TV, onde nós tivemos a ilustre presença de Maestro Júnior, galera. Bora ouvir o que ele falou da insistência do Flamengo no Caio Jorge e a virada de chave que o Flamengo deu e agora está desejando o Marcos Leonardo do Al Hilal, o ex-jogador do Santos. Bora ver o que disse o nosso ídolo aí, ex-jogador do Mengão, campeão mundial, Maestro Júnior, sobre esse assunto. Créditos são do programa Seleção Sport TV, da Sport TV, disponível aí no Globoplay. Bora pro vídeo agora, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo pra não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal, só vídeo top igual esse. Então simbora ouvir a opinião do Maestro Júnior sobre o mercado da bola do Mengão. Exatamente porque tem dois em altíssimo nível por posição, é que é o Flamengo. Você falou, o Flamengo, que é o Flamengo, tem dois por posição. Sim. Porque tem dois por posição, é o Flamengo. Não, mas para competir com o Flamengo tem que fazer o que? É o mínimo, isso, né? é isso. Então vamos lá, Emanuel. Falando em dois por posição, o Flamengo já tem até um plano B. O Caio Jorge, não sei se era sobre isso que você ia falar. Não, eu ia fazer uma transição entre Botafogo e Flamengo falando sobre uma notícia que aconteceu agora há pouquinho. O Pedro Rubner me trouxe que o Botafogo está encaminhando, enquanto a gente conversava aqui, está encaminhando de fato a compra dos direitos econômicos do André, o goleiro do Gil Vicente, que ficou famoso não por ser o goleiro do mês da Liga Sagres, ou o portuguesão, no mês de dezembro, mas porque o Felipe Luiz e o José Boto foram assistir o jogo, criaram uma baita expectativa, que no fim era só uma grande coincidência de dois amantes do futebol que estavam numa cidade, foram assistir o jogo entre Gil Vicente e Sporting, né? Enfim, agora sim, vamos passar para o Flamengo, porque sim, essa novela tem muitos capítulos já, né? O Flamengo já fez 2 propostas, está preparando uma outra, enquanto isso pensa num plano B. Só que o mercado não consegue entender esse plano B do Flamengo. Por quê? Porque é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo esteve muito perto de chegar no São Paulo na janela de transferências do ano passado, do meio do ano passado. O que aconteceu? O Marcos Leonardo, ele não foi inscrito nem na Liga Saudita e nem na Champions League da Ásia por conta do limite de estrangeiros. Só que o Mitrovic saiu, deixou a camisa 9, simbólica ainda, e desde então, o Marcos Leonardo fez 9 jogos e fez 7 gols. Então, assim, ele vive uma grande fase no Al Hilal, que é um time que o comprou muito caro, por 40 milhões de euros, e agora o Flamengo fala que tem um interesse, só que o problema é que o jogador está tão em alta quanto o Caio Jorge, custa tão caro quanto o Caio Jorge. Então a gente está tentando entender o que o Flamengo quer com esse interesse. Se é isso mesmo, se ele vai jogar, como o próprio presidente BAP disse, vai jogar assim no mercado super agressivo, ou se de fato é mirar no que não viu e acertar no que... Mirar no que viu e acertar no que não viu, né? Se isso faz com que o Cruzeiro tente aí abaixar a pedida, né, do Caio Jorge, enfim. A gente está tentando entender o que é esse plano B do Flamengo com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tem 22 anos. O Caio Jorge se reapresentou hoje, tá? Normalmente. Participou das atividades com o Cruzeiro. Tem vídeo. O Marcos Leonardo tem 22 anos. Antes do Al Hilal, a gente está vendo imagens aí, jogando contra o Flu na Copa do Mundo de Clubes, né? Ele passou pelo Benfica, passou também pelo futebol português. O que chama atenção, e aí diz muito mais sobre o que o Flamengo tenta no Caio Jorge, para mim, do que sobre esse tratamento de plano B ao Marcos Leonardo, é o valor. Porque quando a gente fala do Caio Jorge, que tem muita gente imaginando assim, nossa, mas então quanto vai ser, né? Quanto o Flamengo vai oferecer pelo Marcos Leonardo? Gente, o que o Flamengo oferece pelo Caio Jorge já é uma pedida de clube europeu. O que o Flamengo tenta com o Cruzeiro é o que um clube europeu faria, então não tem muita diferença. E tem outras pessoas falando, mas aí muda o perfil. Por que muda o perfil, Maestro? Um atacante, 22 anos... Eu acho que tem muita relação com isso, né? A condição técnica, o que fez e a idade, né? Porque você pode ter a possibilidade de uma revenda, né? Depois de o jogador, se por acaso as coisas não andarem da forma como você projetou, né? Eu acho que hoje essas transações, principalmente com atacante, né? Os mais jovens, eles estão super, hiper, mega valorizados exatamente por isso, né? Que muitas vezes não dão certo. É o caso de alguns que já estão aqui e voltaram, né, da Europa. O caso do próprio Gabigol, o caso do Pedro também, né, que estiveram lá fora. Vitor Roque. A vida lá fora para atacante é dura.
E o cara volta aqui e depois deslancha pela pouca idade, experiência. E esse é um pensamento dos dirigentes hoje em relação... Até mesmo o pessoal que trabalha em scouting, né, procura de jogadores, olham muito a questão da idade. A idade, se bem que a gente fala, o Caio Jorge, hoje a gente fala de quantos anos do Caio Jorge? 23. No caso do Marcos Leonardo, 22. Vou pesquisar isso aqui. 24. 24. Tá. Obrigada. Mas em características, o Marcos Leonardo muito mais próximo do Pedro do que o Caio Jorge. Não, eu acho que não. Acho o Marcos Leonardo mais perto do... Não, o Caio Jorge tem mais mobilidade. O Marcos Leonardo também entre tem, um e outro. mas eu acho que o Caio Jorge é mais facão. Isso. Né? Mas o Marcos Leonardo faz bem isso também. E eu acho assim, acho que o Flamengo deve estar insistindo muito mais no Caio Jorge, né? Porque o Caio Jorge, são duas coisas que ele entregaria. Primeiro é o gol agora, né? É o cara que está fazendo gol de qualquer jeito agora, né? Jogando muito. Segundo, que ele quase que destrói o que o Cruzeiro fez de melhor na temporada, né? Que foi Matheus Pereira e Caio Jorge, essa dupla, né? Então é concorrente direto, né? Nós estamos falando de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, tirar o Caio Jorge do Cruzeiro parece muito mais interessante para o Flamengo do que trazer o Marcos Leonardo, porque e tem isso também, não é só o teu time, é o que você faz com o mercado. E é o poderoso Flamengo, né, aproveitando o seu tremendo poderio econômico para agir. O Flamengo se coloca como o valentão da escola. O Flamengo aqui tá sendo o valentão da escola, né? O Flamengo não conseguiu ter o seu jogador como o artilheiro, né? Já que o Caio Jorge superou a Arrascaeta. O Flamengo viu isso, tá fazendo birra e quer tirar o Caio Jorge. Acho que na analogia seria isso. No caso, quer comprar a bola, já que não conseguiu aí ser o artilheiro do Brasileirão. Mas o Flamengo não vai conseguir fazer isso, duvido muito, cara. O Cruzeiro tá pedindo demais, não vale nem um pouco a pena. Com esse dinheiro que o Flamengo der, o Cruzeiro se reforça ainda mais, sendo que já é muito rico, né, já que o Pedrinho é o dono deles. O Cruzeiro claramente não quer vender o Caio Jorge, por isso tá colocando esse valor absurdo. O Flamengo, obviamente, não vai pagar esse valor absurdo que o Cruzeiro está pedindo, não vale nem um pouco a pena. Então pedindo dinheiro mais Luiz Araújo, enfim, um absurdo que o Cruzeiro quer. Não sei se o Marcos Leonardo seria a melhor pedida, é um jogador muito caro, é super jovem também, muito bem, mas, cara, o Al Hilal, o clube saudita, eles não vão pedir um precinho baixo pelo Marcos Leonardo, já que eles estão sendo utilizados, os caras não precisam nem falar que ele tem dinheiro, então eles vão pedir um valor absurdo. Se o Flamengo pagar, pagou, se não pagar, tudo bem. Eles não precisam de dinheiro, vão querer o valor que eles acham justo. Pelo Marcos Leonardo, eu sou muito mais o Flamengo ir atrás de algum outro centroavante, esquecer esses dois, esquece essas grandes estrelas, super caros, não precisa ser um cara brasileiro, vai buscar um centroavante com 20 milhões, você traz um baita centroavante na Europa, não preciso nem falar. Então, cara, o Flamengo, na minha opinião, está super errado. Agora é hora do José Boto trabalhar, mostrar que ele é o cara do scouting, o ucraniano lá, o gerente de scout do Flamengo, trabalhar também. Agora é hora dos caras trabalhar. Eles quase não aparecem, só aparecem na janela de mercado. Agora é a hora deles aparecerem. Mas eu quero saber a sua opinião. Com o dinheiro que o Mengão tem, quem vocês trariam aqui para o Flamengo, pagando 20, 30 milhões de euros até? É um absurdo. Mas quem vocês trariam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Até mais.